Iniciando o nosso podcast hoje aqui na Convenção da Passo a Passo. Além da página estar presente e nós vamos ao longo do dia fazer diversos podcasts com os palestrantes e também com os patrocinadores. O nosso primeiro podcast hoje é com o Wilson. Seja muito bem-vindo. Uma honra Um estar prazer aqui com vocês. conhecer você, conhecer um pouco da tua história. Obrigado. Obrigado a vocês. Lari, Vamos lá. obrigado pela companhia também. Obrigada, Rô. Uma Obrigada, honra estar aqui Wilson. com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Wilson, antes de nós começarmos, falar um pouquinho sobre o seu lado empreendedor, eu quero, até trazendo um pouquinho da sua história antes de começarmos, eu acho super importante, um dos propósitos da nova versão justamente é trazer essa humanização. É mostrar a história daquela pessoa que hoje, por trás de um homem de sucesso, existe uma história de muita luta, desafios, até chegar nessa parte da conquistas, glórias, graças a Deus. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória, que foi muito incrível. Você vai quebrar o segredo, né? Não pode publicar. É outra Ellen, né, Wilson? Ele já está contando o segredo aqui. Mas, gente, primeiro, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Depois de estar aqui, eu entendi o sentido de estar aqui com vocês hoje, né? A gente estava batendo um papo aqui. Hoje eu sou empreendedor, eu tenho algumas empresas. A Infinity, que é uma empresa de inteligência artificial, hoje é o meu principal negócio. Tá. Mas eu tenho algumas outras. Já fiz o exit de uma empresa em janeiro de 2024. Para quem não sabe o que é exit, é uma venda de uma empresa, né? Então Tá. eu já vendi uma empresa em janeiro de 2024. Mas quando a gente olha o mundo de hoje, né, a vida que o Wilson tem hoje, nem sempre foi assim. E a gente começou aqui um bate-papo, né? Eu fui pai aos 15 anos de idade, 45 dias depois que minha filha nasceu, minha mãe faleceu de câncer, fui morar na rua, passei muita fome, muita necessidade. E a música, dança de salão, que salvou a minha vida. Olha que loucura, né? O meu primeiro trabalho foi ser professor de dança de salão. Que incrível. Legal. Então eu trabalhei com dança de salão até os meus 19 anos, mais ou menos, onde eu conheci minha primeira esposa. E ali eu comecei a minha vida, comecei a estudar até que eu entrei na área de logística. Eu fui diretor de logística até os 31 anos de idade. Então, quando eu consegui o meu primeiro emprego, a minha principal missão é o que eu preciso fazer para nunca mais precisar morar na rua. Tá. Então, eu fiz 4 faculdades, 2 mestrados, morei em 6 países e vivi uma vida de executivo até os 31 anos de idade, quando o ex-CEO meu me chamou para fundar a nossa primeira empresa, a nossa primeira startup na área de educação. E aí eu comecei a empreender, e hoje eu tenho alguns negócios, e fazendo um resuminho bem breve da minha vida, é isso. Maravilha. Muito legal, muito uma legal. honra. Perfeito. Um ré nossa. Wilson, e como que nasceu a IA Infinity? Olha que loucura, né? Essa pergunta é muito legal porque eu faço parte de vários grupos de network, né? Principalmente para executivos que querem fazer transição de carreira e tudo mais. E um desses executivos, porque querendo ou não, o executivo tem uma boa vida, né? Ganha aí 35, 40 mil reais por mês, tem carro da empresa, tem uma vida razoavelmente interessante, né? E aí, sair desse conforto de ser executivo e montar a tua primeira empresa, a maioria tem muito medo de fazer isso. Sim. E a Infinity nasceu numa necessidade... Eu não sou um cara de TI, acho que vocês perceberam, né? Sim. Mas eu entendo muito de negócio. E inteligência artificial não tem como você só olhar a parte técnica. Você precisa entender de negócio. Se você fala de IA de uma maneira extremamente técnica, primeiro, você não vai conseguir desenvolver, porque é necessário você entender do negócio, da jornada, dos sistemas que as empresas usam. IA não é esse romantismo como a gente vê por aí, sabe? IA é muito mais complexo do que parece. Eu preciso entender de negócio antes de entender de IA. Isso é uma regra clara de inteligência artificial. Hoje, por exemplo, a OpenAI, ChatGPT e tantas outras Big Techs pegam pessoas que entendam de negócio para comandar empresas de desenvolvimento de IA. Porque é mais fácil eu dar uma direção para o desenvolvedor do que fazer o desenvolvedor entender de negócio, tá? E aí a Infinity nasceu numa necessidade de uma outra empresa que eu tinha. Eu falei, cara, eu preciso automatizar isso aqui, não é possível. Sim. Eu perco muito tempo aqui e tudo mais, e eu não queria aprender, porque eu não tenho tempo para aprender. Mas falei, não, eu preciso aprender um pouquinho desse negócio. E aí comprei um curso de inteligência artificial. E eu falei, não, cara, eu não vou ter muito tempo para aprender isso daqui. Mandei no chat, galera, quem aqui já é avançado em inteligência artificial e que pode fazer um serviço para mim? E na época veio o Bruno, que é meu sócio até hoje, CTO da empresa, o maluco que acreditou na minha ideia, é basicamente isso. E eu falei, Bruno,
quanto que você cobra para fazer essa automação que eu preciso fazer e quanto tempo você precisa para terminar? Ele falou, cara, isso daí que você precisa, eu faço em um dia. Eu te cobro R$1.000. Eu falei assim, não, peraí, Não, Bruno. um dia não. Um dia. Eu falei, ou eu sou muito burro, esse cara é muito bom, né? Não é possível. E aí o Bruno falou assim, Wilson, eu te cobro R$1.000. E aí ele me entregou em um dia tudo que eu precisava. E o que eu precisava era criar uma IA que atendesse o cliente, que fizesse um agendamento de reuniões e que eu fosse notificado que essa reunião fosse marcada para eu poder falar com o cliente, comparecer à reunião e tudo mais. Ele fez tudo isso em um dia. Eu falei, Bruno, cara, R$1.000 você tá me cobrando? E na minha cabeça eu já tava assim, bem, se eu pegar mais 5, 6 amigos meus que tá precisando disso, eu vendo por 15, pago R$1.000 para ele, eu vou ganhar um bom dinheiro, né? Só que eu não consigo ser assim. E aí eu chamei o Bruno para ser meu sócio. E hoje a gente tem uma empresa que esse ano vai fechar 22 milhões de faturamento, com 1 ano e 4 meses. Nossa. E aí foi assim que nasceu a Infinity. Numa necessidade pessoal minha, com um maluco que acreditou na minha ideia, começando ganhando R$1.000 por mês. Hoje nós somos 34 pessoas na equipe. E a gente chega a um bid valuation até 2030 com 268 colaboradores e 1.742 clientes. Incrível. Wilson, incrível. Wilson, você falou muito bem até sobre essa questão, né, de a importância de entender do negócio antes e do que entender de IA. Na prática hoje, como que você vê isso acontecendo hoje com as empresas de uma forma geral, com as pessoas? Você percebe que as pessoas também têm esse pensamento ou muitos têm errado justamente por não ter esse olhar? Cara, o primeiro podcast que me pergunta isso. As empresas acreditam hoje, imagina, a maioria das empresas tem 15 anos, 20 anos, 30 anos. O cara tem uma empresa há tanto tempo e ele acha que hoje, por ter inteligência artificial no mercado, os problemas deles acabaram. E IA não é isso. Por mais que se venda isso em todo lugar que você vai, você fala, IA veio para substituir 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. IA ela não tem esse propósito inicial. É óbvio que com o passar do tempo, com melhor produtividade, com maior assertividade no teu processo dentro das empresas, isso não é só IA, é qualquer melhoria de processo dentro de um negócio vai reduzir headcount, né? Então, só que isso veio com uma força muito grande que a IA veio ou matar alguém, né? A gente tem dois lados da IA, e eu acho até que isso poderia acontecer, porque todo vídeo da internet tem alguém chutando um robô, não é verdade? Então, a IA, ela tem dois lados que eu sempre digo. Tem o lado apocalíptico, que é esse, que a IA veio para substituir pessoas e tudo mais. E tem o lado do Wilson, que a IA veio para devolver a dignidade do ser humano. Então, aquelas tarefas que hoje são extremamente repetitivas, que eu, quando eu era executivo, passava 3 dias fazendo, passava o final de semana inteiro fazendo um relatório para apresentar numa plenária na segunda-feira para a diretoria. Essas tarefas hoje, que são extremamente repetitivas e que tomam muito tempo nosso, podem ser feitas por IA. Exato. Então, hoje, uma empresa que tem inteligência artificial embarcada no teu negócio, ela cresce naturalmente em torno de 40% a 60% ao ano. Porque os processos que antigamente dependiam de pessoas para fazer, hoje é a IA que faz. Então, a IA, ela hoje, no meu momento, ela veio muito para isso. Então, a gente hoje aloca squads de desenvolvimento de IA para as empresas de maneira 100% personalizada. Você fez uma pergunta se a gente errou muito no processo de IA, né? IA ele existe há mais de 75 anos, poucas pessoas sabem disso. O primeiro computador lançado, da mesma forma que existe o ChatGPT hoje, foi lançado em 1965. Igualzinho é hoje. Não mudou nada do que era em 65 para hoje. O que mudou? O custo. Então, isso antigamente era muito caro. Hoje é acessível para a maioria das pessoas. Então, qualquer empresa hoje que não tivesse preocupando em ter um braço de IA dentro do teu negócio, dificilmente vai continuar sendo competitivo nos próximos anos. Porque hoje se fala com muita gente, você consegue atingir muitas pessoas de maneira assertiva, gastando muito pouco. Então, quem não tem, acaba não sendo competitivo. Eu vejo que em 2023, quando foi lançada, teve muito boom da internet, né, que hoje tem. Teve muita molecada aprendendo a fazer prompt ali, um N2N, alguma coisa assim, e vendendo isso como inteligência artificial. IA, Rodrigo, é uma tecnologia que se renova a cada 3 meses e meio. Então, tudo que você está fazendo hoje para a tua empresa de inteligência artificial, daqui 3 meses e meio serve de nada.
Então, a pessoa vende uma tecnologia falando que é uma IA, daqui 3 meses e meio, tudo que você investiu naquilo, você perdeu. Sim. Então, tem muita gente ainda com receio de investir em IA porque investiu errado. E aí acabou perdendo dinheiro. Então, sim, IA é para todo mundo. É necessário que isso aconteça cada vez mais dentro do negócio, mas o meu papel aqui é aumentar o nível de consciência para que as empresas investam de maneira correta em inteligência Maravilha. artificial. Perfeito. E aí, Wilson, vamos entrar um pouco nessa questão de como vocês trabalham, né? Como que a IA Infinity trabalha, com esse IA personalizado. Então, assim, o que exatamente isso significa, né? E em que ela se diferencia das soluções genéricas que a gente vê por aí? Dos gurus, né, das internets. Bem, primeiro, o grande foco nosso é entender de negócio, né? A maioria esmagadora das empresas não estão preparadas para receber IA, ou na parte comportamental, ou na parte técnica mesmo, né? IA, imagina que eu vou fazer uma analogia aqui, mas ela se divide basicamente em 2 frentes muito importantes. Tá. Processo e dados. A maioria das empresas no Brasil não tem nada de processo e a maioria das empresas não tem nada de dados. Sim. Então, qual que é o trabalho da Infinity? A gente não tem nenhuma solução pronta para o mercado. Tudo que a gente desenvolve é 100% personalizada para o teu negócio. E o que a gente faz? Para ter uma equipe de inteligência artificial, eu tenho um desenvolvedor web, um analista de dados, um engenheiro de prompt, um gestor de projetos, um gestor de tráfego pago e um gestor de produtos para desenvolver uma inteligência artificial. No mínimo, eu tenho que ter essa equipe para cuidar das empresas hoje. Então, a gente entra para a tua empresa, por exemplo, e se a tua empresa não tem processo, a nossa equipe vai varrendo todos os departamentos da tua empresa, mapeando todos os teus processos e implementando inteligência artificial no que você já tem de processo. Então, é um trabalho um pouquinho diferente. A gente não te vende soluções prontas, a gente não faz nada pronto. Até para evitar a fricção de entrada das empresas, a gente entra para o teu negócio como se fosse um departamento de IA da tua empresa mesmo. Você tem financeiro, você tem jurídico, você tem marketing, você tem todos os como que fala? Os setores dentro da tua empresa. E agora você tem também inteligência artificial para olhar para todos esses negócios. Então, o que a gente faz é mais ou menos isso. A gente entra para a empresa com toda essa equipe, olhando para todo o teu negócio, desenvolvendo tudo 100% personalizado. Maravilha. Perfeito. A gente nada no oceano um pouquinho diferente do mercado. Ô, Wilson, você também fala muito sobre essa questão de automatizar esses processos, mas sem perder essa humanização, né? Como que isso funciona, né? Como que é possível, de fato, a gente criar essas experiências mais humanas? Isso evoluiu muito, né? De um tempo para cá, melhorou muito essa parte da humanização da IA. Antigamente era muito chatbot, que a gente chamava, né? Técnico para falar com financeiro, que ninguém Sim, aguenta essa merda, sim. né? Técnico para falar com financeiro, Nossa. 2 para falar com comercial, 3 para falar com Quando jurídico. você vê, você quer desistir. Não, já quero saber nem mais. quero mais. Né? Então, antigamente a IA era muito isso para a maioria das pessoas comuns, né? Tá. Não estou falando de grandes empresas. Porque a IBM, com a Watson, ela trabalha IA já há muitos anos. Só que custa 20 milhões de reais uma implementação de um Watson, Sim. né? Não é para qualquer pessoa. A humanização da IA, ela vem... Hoje não tem como mais saber se você está falando com uma IA ou com uma pessoa. Não tem como mais. E a IA, como ela se renova 100% a cada 3 meses e meio, não tem como hoje falar o que vai acontecer daqui a um ano com inteligência artificial. Não tem como. Então, olha para vocês entenderem o nível de coisas boas, né? Porque eu sempre olho a IA como coisa boa. Sim. Dos 10 próximos maiores influencers do YouTube dos próximos 5 anos, 8 serão inteligências artificiais. Dos 10 maiores influencers do mundo, dos próximos 5 anos, 8 serão inteligência artificial. Entende? Então, não tem como mais saber o que é humano e o que é real na questão de geração de conteúdo e tudo mais. Então, Wilson, mas aí vai tirar a pessoa que está desenvolvendo conteúdo? Não, mas vai pôr aquela pessoa que não tem muito conteúdo, mas não gosta de aparecer na câmera. Essa pessoa, ela vai poder, a partir de agora, passar o teu conteúdo adiante, que antes ela não conseguiria fazer. Então, aí ela veio para transformar o que é bom em ainda melhor. Potencializar o que é bom, né? Eu sempre digo para os nossos clientes, cara, a gente não vai inventar roda para o teu negócio. A gente vai potencializar o que você já tem de bom. Legal. Perfeito. Então, se você já tem uma área comercial, você vai ter uma área comercial muito melhor ainda. Se você tem um financeiro ajustado, você vai ter um financeiro muito melhor.
Se você tem uma geração de conteúdo boa, você tem uma geração de conteúdo muito melhor. Então a IA é isso, ela potencializa o que você tem de bom, mas potencializa o que você tem de ruim também. Tá. Então, se você tem um processo ruim e você coloca inteligência artificial num processo que é ruim, você vai potencializar o que é ruim também. Tá. Então, a gente toma muito cuidado de entender de negócio, por isso que a Infinity cresce muito, para olhar para o teu negócio de uma maneira muito mais individualizada e trazendo o que funciona para o mercado, às vezes, né? Então, Sim. a gente pega muitos cases de sucesso dos nossos clientes e traz para os clientes novos que estão entrando, ajudando eles a potencializar ainda mais. Não, muito Maravilha, bacana. perfeito. E assim, até responde, você já deu um spoiler da próxima Sim. também, com os erros mais comuns, né, que as empresas cometem quando elas decidem implementar IA nos seus processos. Lara, eu acho que o erro mais comum é achar que IA é uma varinha mágica. Todos os empreendedores, sem exceção, acham que agora com IA os problemas deles acabaram. E não... Ô, Wilson, até falando um pouquinho sobre isso, pegando esse gancho, nós estávamos numa roda essa semana e nós falamos, até trazendo para a IA, você acredita que as pessoas, elas, com a IA, elas estão buscando atalhos? Ah, sempre, né? O ser humano, ele tem isso por essência, né? Procurar atalho faz parte da natureza do ser humano. Sim. E, lógico, e aí existem vários atalhos. Você vê hoje o que se investe em bet, o que investe não, né? O que joga fora dinheiro em bet, Sim. porque o ser humano, ele quer cada vez mais atalhos. Com a IA também é a mesma coisa. Só que aí depende muito de quem está por trás da IA, né? Então, quando a gente fala da Infinity, a gente cresce hoje o que a gente cresce, porque a gente diz que os nossos clientes, Rodrigo, vão passar por 3 fases no nosso negócio. A primeira fase eu chamo a fase do uau, sabe? Nossa, como que eu vivi sem a Infinity como até eu não hoje. fiz isso antes, como eu não decidi pela Infinity antes, né? Ou por qualquer empresa de IA, mas lógico que eu vou fazer um jabazinho. Boa. Por quê? Porque esse cara não tinha processo, agora ele tem. Esse cara não tinha visibilidade do CRM, agora ele tem. Ele não era notificado quando entrava um lead ou não sei o quê, agora ele tem. Ou seja, ele tem muito mais visibilidade do negócio dele. Esse processo demora em torno de 3 meses para acontecer. Até a gente entrar para o negócio do cara, fazer um mapeamento, desenvolver as IAs e ele começar a colher resultado, uns 3 meses, tá? A partir do 4º mês, eu digo que todos os clientes, ele entra no que vocês são casados ou não? Não, Ah, melhores amigos. Não, mas vocês são casados fora, não Sim. vocês... Porque todo mundo acha, né? A gente é casado. E aí, eu Foi digo, engraçado. né? São casados, não. Os maridos lá vão falar, meu Deus, separou no podcast, dá um corte aqui. Acabaram de se separar no podcast. Não, foi ótimo, Wilson. E aí eu digo que no 4º mês, a gente entra no que eu chamo de 7º ano de casamento. Cara, quem já foi casado 7º ano sabe que é a crise dos 7 anos, né? Onde tudo incomoda, cara. Aquela toalha que não incomodava em cima da cama, agora a mulher... O creme dental agora incomoda. Que não incomoda. Ela Wilson, fechava. você não podia falar isso agora. Acabou de casar, Wilson. Não, vai chegar lá. Então, eu digo que a partir do 4º mês de implementação de IA, a gente chega no que eu chamo de 7º ano de casamento. Onde tudo que ele não tinha visibilidade, agora ele passa a ter incomoda. Por exemplo, ele nunca viu as conversas dos funcionários deles com os clientes. Cara, ele não sabe se o funcionário dele tá xingando o cliente, se não tá, se deixou esse cara 2 dias sem resposta, se não deixou e tudo mais. Com o IA, agora ele consegue ver. E isso que ele não via antes, agora incomoda ele. Tá. Então, a gente passa do 4º mês até o 6º mês, eu chamo apertando o parafuso, vivendo o 7º ano de casamento. Certo. Porque se esse parafuso não for apertado, tem divórcio. Porque ele não via as coisas, agora ele passa a ver. Os nossos clientes dificilmente saem, a gente não tem churn de cliente hoje. Por quê? Porque eu alinho isso aqui na contratação do cara. Falo, cara, nós vamos passar por 3 fases aqui na Infinity. Acredite no que eu tô falando que vai acontecer. Tá. 3 meses maravilhoso, como eu vivi sem Infinity até hoje. 4º mês é o 7º ano de casamento. Porra, tudo incomoda, IA não tá funcionando, não sei o quê. E a gente vai nesse apertar parafuso até o 6º mês. Certo. Depois do 6º mês, a gente fala que a gente entra no voo de cruzeiro. Que aí realmente aqui já deu certo, vamos para um outro setor. Tá. Vendas já deu certo aqui, vamos para o financeiro. Sim. Financeiro já deu certo, vamos para o jurídico. Jurídico já deu certo e a gente vai
automatizando todas as áreas e aí esse cara não deixa mais de trabalhar com inteligência artificial. Então sempre, cara, tem essas fases que a gente vai passar dentro do negócio do cliente. Perfeito, Maravilha. Perfeito. E o que você acredita que vai ser obrigatório, né? Você falou que a cada 3 meses e meio, mais ou menos, 100% dessa IA se renova. Então, assim, a gente não tem muito essa questão de prever muito como que vai ser esse futuro, né? Ele vai acontecendo dia após dia. Mas o que você acredita, Wilson, ser obrigatório para qualquer empresa nos próximos 2 a 3 anos, quando nós falamos da inteligência artificial? Primeiro não tem como prever o que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. A minha recomendação é que essas empresas tenham um olhar muito crítico para IA. Por quê? Porque não tem como fugir. Quando foi lançado a internet lá atrás, as pessoas falavam assim, esse negócio de internet aí não tá com nada, isso daí não vai dar em nada. Como assim alguém vai mandar um e-mail, a pessoa vai ler lá, sabe? E isso não teve volta. E não, hoje a gente não se vê mais sem Imagina. internet, De forma não tem alguma. como, Imagina. né? Inteligência artificial é a mesma coisa. Eu digo que antigamente, Rodrigo, o conhecimento ele era vertical. O que eu quero dizer com isso? O mais velho, cabecinha branca, ensinava o diretor ensinava o gerente ensinava o supervisor. O conhecimento, ele vinha de cima para baixo. Tá, Hoje, com inteligência artificial, o conhecimento ele é horizontal. exatamente. Ou seja, qualquer pessoa, com qualquer idade, pode aprender o que ela quiser. Sim, Então, não tem como prever os próximos anos de IA. A gente vai evoluir como humanidade absurdamente. Não tem como prever o que vai acontecer. tá. Mas a minha recomendação é, se você é empresário ou se você quer crescer profissionalmente ou pessoalmente, não tem como não olhar para isso. Então, olhe com carinho, olhe com calma. Eu quero colocar toda a minha equipe à disposição de todos aqui, todos do grupo Passo a Passo Empresarial, para, no mínimo, falar, cara, vai por esse caminho, para que as pessoas errem menos. Elas vão errar, natural, porque elas querem buscar o atalho, né? Exatamente, sim. Então, é natural que aconteça. Então, 2 dicas. Não tem como não trabalhar mais IA. E a principal é, pare de procurar atalhos, procure empresas sérias que trabalham realmente e entenda que não é uma mágica. Agora eu tenho IA, pum, acabou meus problemas, entendeu? A gente vai passar por todas essas fases. Maravilha. Perfeito. Você até respondeu a próxima, mas eu vou perguntar mesmo assim. E nem qual foi que é o- combinar, nem foi combinar. Muito legal, né? Mas assim, qual que é o conselho, né, que você deixaria para o empresário que quer começar a usar a IA, mas ainda não sabe por onde começar ou tem medo de errar, né? Eu sempre falo assim, né? Começar a usar, tem muita gente que fala, começa com o ChatGPT, olhando ali o OpenAI, já tem muita coisa legal ali. A OpenAI melhorou muito, tem várias. São lançadas por dia 5.000 novas plataformas de IA. Por dia. Por dia. Por 5.000? dia. 5.000 novas plataformas de IA. E aí, olhando para toda uma atmosfera de negócio, né? Então, tem IA para o financeiro, IA para RH, IA para... Todos os dias são lançadas 5.000 novas IAs para as pessoas. Não tem como acompanhar, né? Humanamente impossível. Exato. Mas o OpenAI, para quem quer fazer uma IA consultiva, é muito legal. A Manus é uma IA muito legal para fazer trabalhos e tudo. Então, cada IA conheça um pouquinho de todas. Tem uma IA muito legal chamada Opus, não sei se vocês já ouviram falar, Já. que ela faz corte de vídeo, e ela já conecta com as plataformas para você, a hora que faz o recorte, já plugar automaticamente. Então, tem muita IA legal, barata, que dá para o empresário começar a brincar com elas ali. Tá. Não vai mudar o negócio dele? Não, mas vai trazer, às vezes, muita coisa interessante ali para ele poder acelerar. Maravilha. Nossa, Wilson, nós sensacional. adoramos esse podcast. Já com acabou? você. Pois é, Wilson, como assim, né? Foi muito gostoso, foi muito bom. Demorou mais a gente chegar da onde nós estávamos até aqui do que o Quase podcast uma em si. maratona, né? Porque agora a Lari vai subir com você. Você nem vem, hein, Rodrigo? Ela vai buscar o outro, né, palestrante. Que legal, Wilson. Foi Uma honra, sensacional. gente. Wilson, Sensacional. muito amei. obrigado pela sua participação. Agora, daqui a pouco, você está indo lá fazer a sua palestra. E dessa mesma forma, esse despertar de consciência, esse aprendizado que nós dois tivemos aqui, tenho certeza que aqueles empresários também vão ter. Parabéns pela tua empresa, parabéns pela tua jornada, parabéns pelo esse caminho lindo que você trilhou. Que Deus continue te abençoando e que da mesma forma que a sua vida foi transformada por essa garra que você tem, hoje você como empresário, como empresa, de uma forma geral,
consegue levar essa mesma transformação para outros empresários que precisam. Muito Então, que obrigado. Deus continue abençoando o teu caminho, viu? Amém. Muito obrigado, gente. obrigada, Parabéns, Wilson. Muito parabéns. obrigada, amei. Muito bom. E nós vamos ficando por aqui com esse episódio delicioso, mas daqui a pouco nós estamos voltando com outros palestrantes para levar para você o melhor conteúdo que hoje a Convenção da Passo a Passo está trazendo. Até daqui a pouco.